paz, as irmãs, graças e paz, né? Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, né? Junto com o grupo. Sou a pastora Raquel, sou da cidade de Limeira, né? Interior de São Paulo. Nós somos aqui da Igreja Amar, né? É uma agência de missões, qual o Senhor tem colocado no nosso coração, está cuidando, né, dos líderes, dos missionários. E aí o Senhor tem feito muitas coisas. Somos daqui da cidade de Limeira. Você é muito bem-vindo para quando quiser estar aqui junto conosco. Amém? Irmãs, o Senhor me deu uma palavra no livro de 1 Pedro, né? Se você quiser compartilhar comigo, quiser ler comigo, livro de 1 Pedro, o capítulo 5, o verso 8 e o 9 diz assim, ó: Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Aqui, essa palavra ela me chamou muita atenção, né? Desse último versículo, do versículo de número 9 que fala aqui para a gente resistir, né? Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos pelo mundo. Então, a luta que eu passo aqui na cidade de Limeira, os irmãos aí na cidade de vocês, né, no país, que eu sei que tem pessoas de outro país, né, de outros países. E quando a gente fala de luta, a gente fala de perseguição, a gente fala de aflições, é a mesma coisa, né? Umas falam de guerra espiritual, outras falam de guerras internas, né? Tantas coisas. E a gente vê que a palavra do Senhor ela é maravilhosa porque ela está falando que todos sofrem. Olha só que coisa, né? Ninguém é excluído das aflições. Nenhum cristão ele é excluído. Eu gosto muito de citar o Salmo 23, que ele fala que eu queria, né, que Jesus falasse lá que nós não íamos andar pelo vale da sombra da morte. Mas o salmista ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então o Senhor ele nunca nos privou, né, das tribulações, das aflições, dos problemas, mas ele fez uma promessa que ele estaria conosco. E o Senhor Jesus, ele é totalmente diferente de nós. Ele cumpre a palavra dele. Às vezes a gente não cumpre a nossa, mas ele cumpre a palavra dele. E uma coisa que eu quero falar aqui hoje à tarde é que assim, às vezes, irmão, a gente fala muito sobre guerra espiritual. A gente fala muito sobre luta. O tema até do encontro de hoje é sobre a libertação, né? E quem sabe hoje é um dia que o Espírito Santo nos escolheu dele nos libertar de guerras internas, a qual a gente fica sofrendo por muito tempo, achando que é luta espiritual, mas às vezes somos nós mesmos que produzimos isso dentro de nós. Porque olha, às vezes, irmãs, irmãos, a gente acorda de manhã mal-humorado, não passou muito bem a noite, não dormiu, foi dormir com fome, foi dormir com sede, com uma enxaqueca, com mal-estar, com problema a ser resolvido. Então, quando acorda no outro dia de manhã, o corpo ele começa a reagir, né? O corpo ele começa a reagir, começa a ter fadiga, a gente começa a passar mal, quem tem problema de pressão, a pressão abaixa e tudo isso. E aí a gente pensa que isso é uma guerra espiritual, mas na verdade ela não é uma guerra, ela é só a consequência de algo que nós fizemos no dia anterior, né? Vamos dizer assim. Então nós precisamos aprender a identificar as nossas lutas. Às vezes a gente está pegando, está orando, está ficando ansioso. Às vezes nós estamos ficando ansiosos, estamos perdendo noite de sono, achando que é luta e não é guerra. Ou é coisa que não é para a gente se preocupar.
ou é coisa que não está na nossa mão. Então, nós precisamos muito identificar as nossas guerras, né? Nós temos que identificar as nossas lutas. Aqui, o livro de 1 Pedro, ele está falando que o Senhor, ele está falando que para que a gente ficar, para que nós possamos estar firmes na fé, porque sabendo que as aflições elas se cumprem em todo mundo, então em todos nós vai ser afligido, mas o segredo está aqui, resistir firmes na fé. Então nós precisamos continuar firme naquela fé que nós encontramos a Jesus há 10 anos atrás. Eu há 30 anos atrás, eu tenho 43 anos. Mas eu encontrei a Jesus, eu não, né? Jesus me encontrou, Jesus resgatou a minha casa, a minha família, quando eu tinha 13 anos de idade, no ano de 1995. Olha quanto tempo se passou. Então a minha fé tem que ser hoje a mesma que era lá atrás. As mesmas que eu enfrentava as lutas lá atrás, né? As lutas hoje são muito diferentes. Quando eu tinha 13, 14, 15, 20 anos, é muito diferente, né, do que a gente passa hoje, do que eu passo hoje. Porém, a fé não pode ser diferente. Tem uma história na Bíblia que os irmãos conhecem que fala sobre Davi, ok? Então, Davi, ele era um homem que ele já tinha matado um urso, ele já tinha matado um leão, e aí ele se deparou com um gigante. E quando Saul quis tirar ele e falar, olha, você é muito novo, você não pode lutar, e começou a colocar objeções, ele disse para Saul, meu senhor, eu já matei um urso, eu já matei um leão, então esse gigante eu consigo também. E você viu como foi mudando? Primeiro foi um urso, depois foi um leão e agora um gigante. As lutas mudaram, mas a fé dele não mudou. E às vezes, irmão, a nossa fé, ela começa a se enfraquecer porque nós não conseguimos identificar qual é a nossa verdadeira guerra. E às vezes a gente começa a olhar para as coisas que não é guerra, que é coisas da carne. E aí a gente começa a se cansar com as lutas da carne, porque a gente fica lutando com outro irmão, porque a gente fica lutando pelo que a pessoa falou, a gente fica lutando pelo que nós ouvimos, que terceiros vieram trazer até nós. E nós não sabemos da história real, mas a gente acredita naquilo que nós ouvimos e a nossa fé começa a esmorecer. Por quê? Porque nós estamos lutando agora contra a carne. Nós não estamos mais lutando contra o sangue, como Jesus fala. Então a gente está lutando agora contra a carne, a gente está lutando contra o irmão, a gente está lutando contra um parente, a gente está lutando com alguém do nosso serviço, até mesmo dentro da nossa casa. Nós estamos lutando com alguém dentro da nossa casa e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. E como que a gente vence os principados e potestade? Nós vencemos ele orando, jejuando e atendendo a palavra do Senhor. Não tem outra coisa. Então aí a gente começa a se desgastar porque a gente começa a responder as injúrias, às vezes a gente começa a responder às pessoas que estão falando de nós, então nós vamos perdendo tempo respondendo e vamos perdendo a nossa fé. É como pela misericórdia do Senhor, né? A gente está debaixo da graça, debaixo do sangue de Cristo. Já são 20 anos que eu pastoreio, comecei muito nova, eu casei com 18, né? Meu casamento foi um milagre, foi uma bênção e foi na bênção. Então, acho que eu tinha 23 anos, 24, eu já tinha os meus 2 filhos e já estava dirigindo a igreja. Então, eu acabei vendo muita coisa. E aí, por ser um pouco imatura, né, na casa do Senhor, na liderança, junto com meu esposo, eu acabava perdendo as minhas forças quando eu queria responder aqueles que entravam lá na igreja
só para tentar me envergonhar ou para tentar falar alguma coisa de mim ou da minha casa ou até mesmo da igreja. Então eu lembro que eu perdia tempo respondendo com a fala, respondendo, tentando fazer alguma coisa na igreja. Depois que eu entendi que eu não tinha mais que perder tempo respondendo dessa maneira, que eu tinha que ir para a oração, eu tinha que se preocupar com as ovelhas que o Senhor tinha colocado nas nossas mãos, eu tinha que me preocupar com o chamado que o Senhor tinha colocado na minha mão, eu tinha que me preocupar com a minha casa, eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu tinha que cuidar do meu esposo. A minha vida começou a melhorar. E aí, irmãs, a gente precisa identificar quais são as nossas guerras. Porque às vezes a gente deixa de fazer aquilo que Jesus já nos chamou para fazer, porque nós estamos preocupados em responder às provocações. Nós estamos preocupados em responder às provações. E, irmã, nós não temos que responder nada. Nós só precisamos estar dentro da vontade do Senhor. Nós precisamos também aprender a lutar sozinhas, né? Às vezes eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na cidade de Limeira, a gente brinca muito, a gente fala assim, sabe aquele negócio de eu não vou fazer uma fofoca, eu vou fazer o pedido de oração. Eu acho que isso é meio mundial, né? Não é só aqui em Limeira, isso é meio mundial. Mas quando você abaixa a guarda e você começa a depender de alguém para orar por você, para jejuar por você, para ler a Bíblia por você, não que isso é errado. Se você tem uma pessoa que você confia, se você tem alguém que caminha com você, se você tem alguém que é cristã e ora por você, então você vai abraçar, você vai orar, você vai chorar, você vai pedir ajuda, né? Mas nós também precisamos aprender a lutar sozinho, porque o versículo que nós lemos aqui é que as aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, o Senhor, ele não vai nos privar de certas tribulações, mas ele vai querer que eu e você aprendemos a lutar sozinho. E como é lutar sozinho, irmão? Nós precisamos aprender a ter a disciplina da oração. Precisamos aprender a ter a disciplina da leitura da palavra de Deus, a disciplina de jejum, para que a gente consiga matar a nossa carne. Porque uma coisa que eu aprendi, irmão, nesses 30 anos de cristã, que o maior segredo do evangelho é morrer. Quando você vai num velório, você se depara lá com a pessoa que o Senhor recolheu. Se você falar no ouvido dela, ofender, humilhar ela, ela não vai levantar ali da onde ela está para responder a sua ofensa. Se você bater nela, ela não vai sentir. Se você tentar machucar ela, ela não vai sentir. Então, eu entendi que o maior segredo do evangelho é morrer. Quando você morre para as coisas do mundo, quando você morre para que os outros pensam, quando você morre para os sentimentos dessa terra, quando você morre para as acusações dessa terra, então nós conseguimos viver melhor, porque nós não vamos mais responder a nada, porque nós morremos para esse mundo. E nós precisamos aprender a lutar sozinha. E, irmão, e o que o cristão mais faz é luta. A gente acorda lutando, não é assim? A gente precisa todo dia lutar contra o pecado. Isso é todo dia, irmão, não é de vez em quando. Todo dia o pecado vem, todo dia a mentira ela chega, todo dia o desejo ruim chega, o pensamento ruim chega, todo dia o pecado ele chega e nós precisamos lutar contra o pecado. Nós precisamos lutar contra o mal e lutar, que hoje em dia é o que mais tem afligido os cristãos, é lutar com o nosso interno.
com a nossa mente, com a nossa mente. A mente, hoje o inimigo, ele tem tentado cansar a nossa mente. Porque quando nós recebemos uma afronta, quando a gente recebe uma traição, qualquer tipo, a nossa mente ela vai sendo prejudicada. E aí cria-se os problemas de ansiedade, cria-se os problemas de depressão, porque o cristão ele vai ficando deprimido. Então nós precisamos aprender a lutar e a defender a nossa mente. Eu estava vendo essa semana um podcast do Dr. Augusto Cury, né? Um psicólogo muito renomado, e ele era ateu. E aí ele foi estudar a mente de Jesus. E ele acabou se convertendo, né? Estudando a mente de Jesus, ele se converteu a Jesus, porque ele não entendia como a mente de Jesus é tão blindada, vamos dizer assim, né? Porque ele diz que quando Jesus estava no Getsemane não, antes, quando Jesus ele estava para ser preso e Judas chega até ele e beija ele, mostrando para os soldados quem era Jesus. Então ele estava traindo a Jesus naquele momento, né? Judas estava sendo traidor, estava apontando para os soldados quem seria Jesus para que eles pudessem o prendê-lo. Jesus chama Judas de amigo e constrange a Judas, né? Tanto é que depois Judas ele acaba indo tirar a sua vida. Só que ele estava dizendo, só que ele estava falando que a mente do ser humano, quando ele recebe uma traição, a mente dele destrava, a mente dele destrava não, a mente dele trava com tantas memórias já, né? E o ser humano ele chega a ficar fica confundido com as coisas, perde a noção. Quem aqui, irmão, já não teve essa experiência? Infelizmente, já não teve essa experiência. Ou você foi traído por uma amiga, ou você foi traído por alguém do trabalho, ou você foi traído até mesmo dentro da sua casa, pelo seu esposo, pela sua esposa, você se sentiu traído por um filho, e os primeiros segundos ali, a mente parece que adormece, e se a pessoa ela não vigia, acontece tantas tragédias, né? A gente vê tantas coisas que o homem pega uma mulher em ato, ela traindo, quando ele fica sabendo, ele comete loucura, ele fica louco, ele mata filho, né? Já aconteceu, infelizmente já aconteceu. Ou quando a mulher fica sabendo que o marido a traiu, ela se mata, ou ela mata os filhos, mata a pessoa a qual o marido se relacionou. Por quê? Porque a mente fica louca. Mas a Bíblia diz que Jesus permaneceu ali com a mente sã. E porque Jesus, é claro que Jesus não tem como a gente se comparar, né, a ele, mas nós precisamos chegar cada vez mais perto dele. Mas para que isso aconteça na nossa vida, nós precisamos ser constantes. Né? Nós precisamos ter essa rotina, nós precisamos ser constantes, nós precisamos aprender a lutar sozinha para que essas lutas internas dentro de nós não se tornem doenças psicológicas, que infelizmente tem afetado muitos cristãos. Irmã, eu quero abrir um entre parênteses aqui para você nessa tarde, que se você sofre de qualquer tipo de, você está deprimida, você já recebeu os primeiros diagnósticos de depressão ou de crise de ansiedade, procure um tratamento médico. Procure, irmã, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, procure, irmão, para que você consiga caminhar, para que você consiga sozinho. Eu digo assim, porque há mais de 10 anos atrás,
Quando começou ainda esse assunto de depressão, quando começou esse assunto de ansiedade, e eu fui procurar o médico por coisas que eu estava passando, eu passei por 3 médicos e os diagnósticos foram os mesmos. Só que quando eu fui procurar a minha líder na época, ela dizia que era falta de oração. Então, por muito tempo, por muitos anos, eu sofri demais. E eu não quero que você sofra a mesma coisa que eu sofri. Aí eu procurei um médico, eu procurei um psicólogo, o meu esposo foi uma das pessoas mais maravilhosas do mundo que me acompanhou, que me ajudou. Então, irmã, você não está sozinha. Então, nessa tarde é tarde de libertação. Então, que você se liberte de toda religiosidade e procure um médico caso você precise. Que você liberte-se de todo trauma. Eu acredito que Jesus ele cura qualquer tipo de doença, depressão, ansiedade. O Senhor Jesus, ele tem poder para curar e para tocar a sua vida, como ele fez comigo. Eu tenho certeza que ele fez na vida de muitas mulheres que necessitaram. Mas, amada, se você não está conseguindo sozinha, pode me chamar, pode procurar a minha ajuda. Estou pronta para te auxiliar e procure também um médico. Procure uma pessoa para te auxiliar, porque você não está sozinha. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela precisa ser rotina na nossa vida, porque a Bíblia diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E às vezes a gente pensa que essa libertação é porque é de demônios. Não, irmão. Essa verdade é Jesus. E Jesus liberta da depressão. Jesus liberta da ansiedade. Jesus nos liberta da religiosidade. Jesus nos liberta de toda doença. Jesus nos liberta de toda cadeia e de toda opressão. Então, nessa tarde, nós precisamos aprender a identificar as nossas guerras. Às vezes não é guerra, irmã, é só um cansaço mesmo. Então você precisa tirar um dia de folga, você precisa tirar um dia com a sua família, você precisa tirar um dia para que você possa curtir a sua casa, um dia sem fazer nada. A pastora, você está falando para eu ir nesse dia também, não ir na igreja? Amada, se for pelo bem da sua saúde que você precisa descansar, descanse. Por quê? Porque às vezes a gente corre todos os dias, a gente trabalha, a gente tem compromissos na obra, a gente corre para lá e para cá, mas o Senhor também nos deu o descanso. E para que eu e você que nós pudéssemos ter fôlego para continuar a nossa jornada e o nosso trabalho, nós também precisamos descansar. Sabe por quê, irmã? Às vezes, eu já estou encerrando aqui para não ficar muito longo. Sabe por quê, irmã? Porque às vezes a gente, por causa de tanta religião que jogaram dentro da nossa vida, a gente acha que a gente tem que fazer muitas coisas. E o Senhor, a Bíblia fala que tudo que a gente fizer para Ele é como trapos de imundícia. Uma coisa só o Senhor pediu para nós, para que eu e você fôssemos, a Bíblia fala isso, acho que Mateus 28, se eu não me engano, 28, 18, 19, que ele fala: ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar os mandamentos que eu vos tenho ensinado. Isso é o que Jesus pediu para mim e para você, irmã. Então, nós precisamos aprender a identificar as nossas guerras, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e nós precisamos aprender a lutar para que tudo que está dentro de nós não se torne doenças psicológicas. E precisamos aprender a descansar, vou repetir, e precisamos fazer discípulos. Jesus é a nossa maior libertação.
E Ele está aqui nessa noite, nessa tarde, nesse dia, para lhe libertar de qualquer coisa que está oprimindo e amarrando a sua vida. Jesus, ele não é aquele homem que está apertando a nossa garganta, nos sufocando e dizendo para nós que está errado, que você vai para o inferno. Que... Não, Jesus não é isso, irmã. O Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus são para nos trazer paz, são para nos trazer alegria. O Evangelho de Jesus é a nossa salvação e a salvação nos torna pessoas alegres. A salvação nos torna pessoas amáveis. A salvação, o Evangelho de Jesus, nos torna pessoas admiráveis. E nós precisamos aprender como ele, ser discípulo dele e fazer discípulo. Amém? Irmã, você que está nos ouvindo, você que está assistindo, né, pela rede, pelo YouTube, Jesus quer libertar a nossa vida. Jesus quer libertar a sua vida. Jesus quer tirar todo o fardo pesado que está no teu coração e na sua mente, para que você caminhe leve, para que você caminhe com alegria. Amém? E se você quiser orar junto comigo nessa tarde, né? Se você quiser aceitar a Jesus como esse Salvador, se você quiser reconciliar com o Senhor Jesus, você que está longe, afastado, mas você quiser reconciliar com o Senhor, ore comigo nessa tarde, dessa maneira que eu vou estar orando. E lembre-se, irmão, Jesus é aquele que nos liberta de toda angústia e de todo o peso que o mundo e o inimigo têm colocado dentro de nós. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo aqui comigo, Senhor, nessa tarde a tua palavra. Te agradeço por cada família que está aqui representada. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe, que a tua presença enche toda a terra. Então eu quero te pedir, Jesus, nessa tarde, que o Senhor alcance aqueles que estão longe, que o Senhor restaure o coração e a mente daqueles que estão cansados, Pai, para que possam continuar caminhando e fazendo, Senhor, o teu chamado, aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por cada família. Muito obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão aqui junto comigo. No teu nome, Senhor, eu te agradeço. Amém. Amém. Amadas, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus e que o Senhor seja sempre, né, louvado para todo sempre. Amém. Deus abençoe.